Felicidade, paz e bem. Bom dia, meu nome é Adriana e é Adriana de Nanã, do Instituto Amonanã, e como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, dando continuidade na nossa série, que eu estou contando para vocês um pouquinho sobre o Projeto Cabaça, a metodologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parte da metodologia utilizada para o desenvolvimento para o Projeto Cabaça. Eu contei para vocês no episódio de abertura que esse projeto ele nasce com a proposta de pensar tecnologias de desenvolvimento econômico para comunidades tradicionais de terreiro, certo? E ele acontece dentro da Unifesp, com um projeto de pesquisa com a Unifesp, com a Universidade Federal de São Paulo, e tendo tanto lideranças de terreiro, temos hoje agricultoras, mulheres da agricultura urbana, e também alunos ou ex-alunos da universidade, todos minimamente vinculados à cultura tradicional, né? Tem as lideranças de terreiro, mas no caso das agricultoras, elas não são de terreiro, mas o simples fato de estar vinculada à terra e o que as leva para a agricultura urbana é por um resgate de modo de vida. São mulheres que vêm da roça, que vêm do trato com a terra, se veem nessa cidade toda cinza e conseguem ressignificar, nem que seja uma praça, elas conseguem transformar em um oásis verde no meio dessa selva de pedra, certo? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da metodologia que a gente tem utilizado no processo de produção de conhecimento no Projeto Cabaça. A grande sacada, pelo menos é o jeito que eu sei trabalhar, porque é a vida de terreiro, né? No terreiro, no candomblé, a gente aprende logo cedo. No terreiro não se faz nada sozinho. Não existe uma pessoa 100% individualista e achar que, olha, não precisa de ninguém e achar que vai ter uma boa vida no terreiro. Não vai acontecer. Eu, enquanto Ialorixá, não faço nada só. Primeiro que eu tenho que ter a clareza que eu só ocupo o lugar que eu ocupo graças a todos aqueles que vieram antes de mim. Ou seja, eu já não estou sozinha, né? Quem abençoa, quem consagra o meu sacerdócio são tanto aqueles que vieram antes de mim, quanto os mais velhos que me cercam, e os mais novos também que eu aprendo muito com eles. E todas as ações, o candomblé, principalmente essa estrutura de culto aqui no Brasil, é uma estrutura coletiva e comunitária, o candomblé. Então, não dá para fazer nada sozinho. A estrutura hierárquica e mesmo os rituais, eles são pensados, eles existem de uma forma coletiva. E essa forma, esse pensamento, essa forma de produção que a gente leva, essa metodologia que a gente procura desenvolver dentro do Projeto Cabaça. Um diferencial do terreiro e de outras estruturas, que eu me esforcei bastante, é de que não houvesse uma imposição hierárquica durante a produção, certo? Dentro do terreiro, umas casas mais, outras menos, tem uma rigidez na estrutura hierárquica, né? Tem o sacerdote, os ogãs, as equedes, os iaôs, antes dos iaôs tem os ebomes, as ebomes, e tem os abiãs. Tem essa estrutura, certo? E isso impacta no acesso tanto nos fazeres quanto no conhecimento e diversos acessos. O que é importante, né, para a continuidade do culto e para a transmissão, inclusive dos saberes na hora certa. Dentro da universidade, nós também temos uma estrutura hierárquica rígida, né? Tem a direção, tem o professor, no mínimo tem o professor e os alunos. Na nossa sociedade é dado
onde o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. O que não é verdade. Então, a gente se esforça em que sentido? Onde a nossa escala de produção é de uma estrutura linear, certo? Cada projeto, cada edição do Projeto Cabaça foi de 10 meses. Ele aconteceu graças à emenda parlamentar do deputado federal, hoje ministro da Agricultura, Paulo Teixeira, que beneficiou a existência desse projeto. A emenda foi direcionada para a universidade, todo o recurso foi direcionado para as bolsas, que nos favoreceu nos 4 primeiros anos da execução do projeto. E nos 3 primeiros anos do projeto Cabaça, do projeto de extensão, onde beneficiava, né, tanto alunos quanto lideranças de terreiro. Na hora da produção, das rodas de conversa, nós realizamos entrevistas, tivemos formações, né? Então, a partir da academia, a minha proposta foi aproveitar as tecnologias da universidade, não, pensando de utilizar essa estrutura não para massacrar, porque eu acredito que, infelizmente, a nossa forma de produção de conhecimento que está dado dentro das universidades é moer o cérebro da gente, moer o nosso ori para dar tudo aquilo que a gente tem. E eu não acredito que dessa forma, com opressão, com humilhação, com perseguição, a gente consegue a nossa melhor produção. No terreiro, a gente aprende a observar os oris. A gente aprende que cada ori é um ori. Não existem 2 oris iguais. E a partir desse saber, eu entendo que não adianta se há um ori mais introspectivo, que tem mais facilidade da leitura e da reflexão, eu vou aproveitar o máximo desse ori, enquanto aquele que é mais da prática, da execução e não tanto de produção de ficar elaborando, filosofando e tal, eu vou usar essa pessoa mais para prática. E com isso a gente consegue tirar o melhor das pessoas. Lembrando que o Projeto Cabaça, o primeiro ano foi em 2020, a gente deu de cara com a pandemia. A gente estava todo mundo no mar de incertezas, de dor, de medo, de preocupação. Ninguém sabia, um espinho a gente já tinha medo, não sabia se ia sobreviver aquela semana. Então não precisávamos também de uma estrutura de produção de conhecimento onde trouxesse mais dor e mais sofrimento. Com isso, eu procurei de uma forma, a gente fez um planejamento, é óbvio, né, dos 10 meses, daqueles 10 meses com formação, roda de conversa, entrevista. Então percebe, nós tínhamos alunos e tinham pessoas da comunidade que não necessariamente era do meio acadêmico, não foi exigido nenhum nível de escolaridade. Essas pessoas estavam pelo seu conhecimento no sacerdócio, seu conhecimento dentro dos terreiros, das produções de conhecimento dentro do terreiro, e que não é a mesma estrutura dentro do espaço acadêmico. Então, foram dadas algumas formações, rodas de conversa sobre temas como racismo estrutural, sobre racismo religioso, sobre metodologia de pesquisa, entendeu? E nessas trocas, onde a gente conseguia trocar mesmo, tanto entre alunos da universidade que estavam lá, aptos, né, com escritas maravilhosas, já treinados na escrita, e outras pessoas mais da oralidade. Nós fizemos entrevistas, essas entrevistas foram realizadas, né, por essas lideranças de terreiro. Gravamos isso, então, e depois fazer o relatório disso. E qual foi a forma que eu pensei?
que eu fico sempre observando o que as pessoas têm de melhor de si. Porque não adianta, como eu disse agora há pouco, eu cobrar de uma pessoa, e eu acho que isso é onde muitos projetos falham, tem tantas vezes sofrimento nos ambientes de trabalho, porque não se considera as melhores qualificações das pessoas para a execução do trabalho. Então, tinha gente que é boa da conversa, da troca, do bate-papo, que consegue fazer com que a pessoa entrevistada fique confortável para trazer para a gente as informações que nos eram interessantes. Outras pessoas são boas, mais introspectivas, mas são boas da redação, da compilação de dados. E foi assim que a gente fez, né? E com isso, quando chegou no final dessa primeira edição, a gente ficou pensando, como todo projeto tem os relatórios, certo? Tinha um relatório formal que era feito por mim, pelos professores, por alguns alunos que me ajudavam. Eu escrevo, eu leio bem, escrevo bem, mas se eu estou na chavinha do sacerdócio, por exemplo, eu estou mais na oralidade. Então, às vezes até meu cérebro me iria aquecer para parar, para escrever, eu vou levar muito tempo. Enquanto que um aluno que está lá aquecido todo dia, tem que fazer resenha de livro, está lendo, está escrevendo, está enfiado ali nos livros, ele vai escrever com muito mais facilidade. Então, o que eu aprendi de utilizar os recursos que eu tenho em minha volta. E aí a gente ficou pensando muito como a gente faria as entregas dessa primeira edição. Então, a gente tinha que respeitar a oralidade da nossa tradição, lembrando que o fato de a oralidade ser tão importante para nós, comunidades tradicionais, que é dado pela sociedade, pelo Ocidente, como sendo pessoas ignorantes e analfabetas, o que não é verdade, porque para nós a palavra ela é muito importante. Para quem é mais velho vai lembrar da palavra no fio de bigode. Os contratos eram fechados no fio do bigode, ou seja, na palavra. A palavra para nós tem um significado e uma importância muito maior do que o que está escrito no papel. Porque nós cultuamos a palavra, o ofó, para quem é de origem iorubá, né? O ofó, a magia da palavra. Por isso que tudo nosso é cantado, é falado. Todo o nosso corpo se compromete com a nossa palavra. Por isso que tudo é cantado e dançado. Então não é porque somos analfabetos e ignorantes que não sabemos ler e escrever. A escrita também nasceu em África. Acontece que quando eu me comprometo, cada palavra que eu estou trazendo aqui para vocês, eu me comprometo com essa palavra. Pois eu me comprometo com vocês e com toda a minha ancestralidade. Eu tenho que ter compromisso com aquilo que eu estou transmitindo. Percebe que a nossa relação com a palavra falada é muito visceral. Então a gente tinha que respeitar o nosso compromisso com a oralidade. Mas também a gente não podia abrir mão da palavra escrita. Lembrando que nós estamos num projeto de pesquisa dentro de uma universidade. E a intenção desse projeto está dentro de uma universidade pública, para que a gente pudesse registrar também, do jeito do branco, né, o nosso conhecimento. E registrado por nós, não nós enquanto objeto de pesquisa, mas sim como atores da pesquisa. Então, um dos produtos finais foi esse livro, que é Exu, Cabaça e a Prosperidade, uma proposta de economia de terreiro. Vocês podem jogar esse nome no Google, que vocês vão encontrar disponível o e-book, disponível no site da Unifesp,
inclusive, repetindo, chama Exu, Cabaça e a Prosperidade, uma proposta de economia de terreiro. A escrita em si, a redação, foi feita por alguns alunos, porque a gente tinha equipe, né, da escrita. Mas as palavras aqui dentro eram de todos nós. Vocês vão ver aspas minhas, tem falas da mãe Marisa de Oiá, da mãe Shirley, do pai Marcelinho. As ilustrações que vocês vão ver dentro desse livro, eu vou mostrar algumas para vocês. Foram feitos por Cauê Tumbi, bisneto de Manhada de Omulu. Tem muitas pessoas, né, a maioria, pelo menos a gente aprende na escola, na universidade, fazer relatório, registrar a memória das reuniões, a maioria das pessoas faz escrito, seja à mão ou digita no computador. O Cauê, a memória dele, das reuniões, eram essas ilustrações, as memórias dele de cada encontro que nós tivemos. Ou seja, a gente aproveitar o melhor de cada ori dá esse resultado maravilhoso, que foi esse livro, onde a gente está falando dos nossos encontros, estamos falando sobre as nossas reflexões, sobre a economia de terreiro, sobre a segurança alimentar. A gente está falando de vários temas importantes para a gente. Tá, e aí a gente produziu inicialmente o e-book, depois a gente conseguiu recurso para rodar, né, um pouco dessas edições. E por que eu batalhei muito para ter esse livro impresso? Porque a maioria de nós, a grande maioria, principalmente nós de terreiro, a gente nunca imagina ter o nosso nome escrito num livro, principalmente como autor. É muito comum ter nossos nomes enquanto pesquisado, enquanto objeto. Porque a academia vai até os terreiros, vai lá, entrevista, fica lá curiando dentro dos terreiros, tentando fotografar, registrar, tentando entender aquilo que a gente faz ou deixa de fazer e o porquê. E nos cita, quando muito nos cita, mas nunca enquanto autor. E aí eu fiz questão de, nesse livro, ter o nome de todos que participaram, tanto dos professores, dos alunos, quanto das lideranças de terreiro. Todos estão aqui como coautores. Vocês não têm noção do significado disso pra gente. Sabe o que é mais doido de tudo isso? Eu idealizei o projeto, eu propus o projeto, pedi ajuda para a filha de santo, para escrever o projeto inicial, apresentei para a reitoria, captei, contei para o deputado pedi o recurso, ele apostou na gente e em nenhum momento. E aí um dia a gente tinha lá, criou o projeto de pesquisa e tal, e só no segundo ano do projeto, no momento onde a gente estava imprimindo, por algum motivo, os certificados, né? Porque vai cada encontro, cada atividade do projeto de extensão e vai emitindo certificados. E aí um dia eu juntando esses certificados e ajudando a mãe Marisa, se eu não me engano, a produzir, a baixar esses certificados, que caiu minha ficha. Eu virei para ela e falei: irmã, a gente é pesquisador. Vocês têm noção do que é isso? E vocês não têm ideia, nós enquanto sacerdote, de matriz africana, cada ori, cada pessoa que a gente recolhe para iniciar, quanta pesquisa a gente tem que fazer. E aí, só caiu nossa ficha
muitos desses sacerdotes ogãs presentes no Projeto Cabaça têm anos de sacerdócio e a gente nunca se viu enquanto pesquisador. A gente tem registros sistemáticos, as memórias de cada iniciação, de cada filho de santo, e a gente não se vê enquanto pesquisador. A gente não se vê enquanto produtor de conteúdo. Então, por isso a importância de ter o nome de cada um como coautor. Tanto para os alunos, a maioria pretos, que eram bolsistas no Projeto Cabaça, que isso também, caso tivessem interesse de seguir carreira acadêmica, pôr no currículo, era importante, como para nós também. O outro produto que nós realizamos foi o Cabaça Cast, que tem lá no Spotify, vocês podem procurar, do Projeto Cabaça, o Cabaça Cast, e onde a gente produziu tudo do nosso jeito. E foi muito legal, porque a gente tinha dinheiro para produzir? Não tinha dinheiro. Lembrando que a gente estava ainda tudo online, certo? Então, aí tem o pai Marcelinho, de Logum Edé, Ogã, que faz parte do Projeto Cabaça desde a primeira edição. E ele, na época, e ele é músico também, além de Ogã, tinha lá nas reuniões, eu vi em algum momento na tela, uma mesinha de som. Aí, tá, como é que a gente vai produzir o Cabaça Cast? Falei, para Marcelinho, o senhor vai editar? Ele falou, sim, o senhor vai, o senhor tem aí, eu vi uma mesa de som, vai dar tudo certo. E deu certo. A gente gravou o Cabaça Cast, uma das meninas, pensou o roteiro e gravamos. E o pai Marcelinho editou e produziu a abertura. E foi a coisa mais linda. E depois disso, o pai Marcelinho monta o Coisa Preta, o estúdio, e dentro do terreiro dele. Ele monta de uma forma colaborativa, abriu uma vaquinha e tal, e aí conseguiu ir montando os equipamentos. Hoje a gente tem um estúdio, eu digo a gente, porque pra gente de terreiro é muito importante. A gente produz muita arte. E quando a gente tem muitos artistas, muitos músicos dentro dos terreiros e que nascem a partir dos terreiros, só que quando a gente vai produzir alguma coisa, a gente é obrigado a ir para estúdios de pessoas brancas, e não apenas pessoas brancas, o problema não é de serem pessoas brancas, mas de cultura branca, formados numa cultura musical que não é a nossa. Então, esses produtores nunca vão conseguir chegar, reproduzir, editar os nossos áudios dentro daquilo que a gente realmente busca, dentro daquilo que é a nossa essência, entendeu? E ter um estúdio de áudio e vídeo, de produção musical, dentro de um terreiro, podem procurar aí Estúdio Coisa Preta, tem um Instagram, muito legal, inclusive vocês irem, se conhecerem alguém procurando o estúdio, tem o estúdio do pai Marcelinho, é super importante isso pra gente, porque a sociedade não nos vê como empreendedores, não nos vê como produtores de conhecimento, de conteúdo, e do quanto a gente movimenta o mercado. A gente movimenta não só o mercado de grãos, de azeite de dendê, de tecido para a produção das nossas roupas, mas também de áudio, vídeo. A gente produz muita coisa. O mercado da arte, da música. Muitos dos percussionistas, os maiores percussionistas do Brasil, saíram dos terreiros, foram educados dentro dos terreiros. E o Projeto Cabaça nos faz refletir e reconhecer tudo isso de nós. E a gente fechou com uma feira virtual, uma roda de conversa, onde tivemos a reitora,
tivemos pessoas de terreiro de todo o Brasil que participaram, conheceram o Projeto Cabaça. Foi muito legal, alunos da universidade, e da gente poder trocar e contar sobre a nossa experiência. E em todo tempo de ter abertura de fala, tanto um professor da universidade como uma pessoa da comunidade ou do aluno, e de ter o mesmo espaço de fala e o mesmo reconhecimento na produção. Essa metodologia, gente, para além da riqueza das nossas produções, tem da transformação na vida das pessoas, de cada pessoa que passou pelo Projeto Cabaça. Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação, das reflexões, toda essa história que eu estou contando aqui para vocês. Um beijo grande e até a próxima. Volto aqui para agradecer a todos, todas e todes do Instituto Amonanã, essa família maravilhosa que tem me ajudado para produzir esse material, esse conteúdo aqui para vocês. Quero também muito pedir o apoio de vocês. Gente, 2025, bora dar uma força pro Ednanã, pro Instituto Amonanã, porque a ajuda de vocês vai favorecer para que a gente possa fazer essa produção, que possa comprar equipamentos. Então, se você puder ajudar com R$10, R$15, R$20 por mês, vou super agradecer e vai super apoiar o nosso trabalho. Um beijo grande. Ah, esqueci, o Apoia-se. Chama lá no apoia.c/Instituto Amonanã, tá certo? Então, um beijo grande e dá uma força aí pra gente.